do livro do Apocalipse, ok? E você que ama a palavra, vai nos acompanhando aí, conferindo na sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, a temática de hoje, nós já temos aí. Vamos colocar aí a temática para os irmãos nos acompanharem. Muito bem. E assim finalizamos esse capítulo. Apocalipse, né? O destino do mundo nas mãos de Deus, é a temática geral, e o tema de hoje é as 3 coisas do Apocalipse. As 3 coisas do Apocalipse. Vamos lá para o versículo. Observem bem o que nos diz a palavra do Senhor Deus nesses versículos. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Ok? Essa é a temática. E o verso 20, coloque aí, verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ele finaliza com essa explicação. Mas vamos começar com os apontamentos que nós fizemos desse texto, para os irmãos acompanharem. Apontamento 1, vamos lá, coloca lá. Esse texto, ele tem, na verdade, uma repetição do que Deus já havia falado para o apóstolo João, né? A ordem é para escrever, mas Deus já havia dado essa ordem para o apóstolo João anteriormente. Mas perceba aí que no versículo 19 ele diz: escreve, pois, as coisas que vistes, né? E nós vamos começar aqui falando sobre essa ordem repetida. Por que Deus então fez, através de Cristo, com que João repetisse a ordem que ele já havia dado? Às vezes isso é comum na Bíblia. Essa ordem, ela vem em tom de reforço, ela vem em tom de trazer uma tonicidade sobre o assunto que já vinha sendo dito, ok? Então você tem aí uma ordem divina repetida. Eu li um teólogo que diz que é sempre bom lembrar as coisas, porque às vezes a vida, às vezes as labutas, as dificuldades, as vicissitudes desse dia a dia, elas vão fazendo com que a gente perca a sensibilidade e perca também a lembrança daquilo que foi ensinado. Então esse teólogo diz que hoje o povo precisa mais ser lembrado do que ensinado. Você já sabe, é como você que já fez o jardim de infância naquela época, depois fez o primário, depois o ginásio, depois o 2º grau, que hoje tem outras nomenclaturas aí. Mas tem assuntos que são repetidos para que você se lembre daquilo que foi ensinado. É por isso que Paulo diz: eu não vos canso de dizer as mesmas coisas. Por que ele fazia isso? Ele fazia isso porque ele queria trazer mais tonicidade, mais agudez. Ele queria trazer mais reforço para aquele ensino. Então eu diria que hoje os crentes precisam mais serem lembrados do que ensinados. Todos vocês têm a palavra de Deus, ela está diante dos olhos de vocês. Então, se você procurar se lembrar, aí você vai recordar daquilo que você já foi ensinado, ok? Então, nessa trajetória humana, às vezes nós somos insensíveis, ou a trivialidade, ela torna com que aquilo que é sagrado perca a sua sacralidade e se torne algo frívolo, algo normal, algo corriqueiro. Hoje, por exemplo, tem crente que é normal para ele a Bíblia, é normal para ele um culto, é normal para ele uma oração, é normal para ele... Por quê? Porque a trivialidade, o cotidiano vai, e o contato com aquilo, vai fazendo com que ele perca a ideia daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, daquilo que é verdadeiro. E é isso que o mundo moderno tem feito conosco. Nós estamos sendo massacrados por culturas, por ensinos, nós estamos sendo massacrados até por teologias, porque a gente perde a ideia daquilo que é sagrado, daquilo que é santo. Vocês podem observar que nós estamos vivendo uma sociedade
que a cada dia ela está mais distante de Deus, mais fria de Deus. E quando Jesus falou, o amor de muito esfriará, não é só no período da grande tribulação. Já está começando agora. Amor de filho que é frio para com os pais, amor do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, o amor para com as coisas sagradas. Então perceba que às vezes nós precisamos ser mais lembrados, mais lembrados. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, não adianta um programa de fim de semana, não adianta uma festinha de fim de semana, isso não sustenta a igreja. Festa só é bom para quem é crente. Festa só é bom para quem é crente de verdade, que conhece a palavra, que ama a palavra. Eu gosto muito de festa, ok? Eu gosto de festa, vocês sabem disso. Agora, eu estou sempre aqui trazendo a palavra, trazendo os cultos de ensino, porque se você não tiver a sua fé sustentada na palavra, não vai adiantar nada. É tipo aquele crente também que ele se torna tão apologético que ele se esquece do amor para com o próximo. Tem tantos irmãos críticos na igreja, até com a Bíblia, que eles já se tornam tão frios porque se tornam insensíveis para Deus. E vocês sabem que a igreja de Éfeso, ela deixou o primeiro amor, porque se preocuparam tanto em montar um argumento racional que perderam a sensibilidade para com o próximo. Então, tudo que perde a essência daquilo que é espiritual, daquilo que tem que nos levar a Deus, não tem vantagem. Quer seja teologia, quer seja pregação, quer seja nosso ensino. Às vezes alguém diz assim, eu sou ortodoxo, mas a nossa ortodoxia, ela vira tanto um vício, que na verdade a gente faz é matar os outros com a nossa ortodoxia. Porque eu me fecho dentro daquele meu universo e não aprendo mais nada, porque eu acho que é só aquilo ali. Quantas igrejas não fizeram isso? Dentro dessa perspectiva. Então, é por isso que sempre eu tenho que parar para buscar a Deus, eu tenho que parar para renovar minha comunhão com Deus. Sempre tem que ter isso, ok? Então, João, ele está trazendo isso à tona, ele repete o que Deus já havia dito para ele. Observe que ele diz assim, ó, escreve, pois, as coisas que vistes. Ele já tinha visto, ok? E aí você tem as 3 temáticas do Apocalipse. Pastor Zéu, quais são as 3 temáticas do Apocalipse? Simples, digam comigo bem forte. As coisas que vistes. Não, mas só quem tem boca bem forte. As coisas que viste. As coisas que são. As coisas que hão de acontecer. Quais são as 3 temáticas do Apocalipse? Isso. Certo? As que hão de acontecer. As coisas que viste está tudo no capítulo 1. Está tudo no capítulo 1. Ele viu Cristo glorificado. Ele agora vê o Cristo que está no céu. Ele vê o Cristo poderoso. Eu já expliquei isso para vocês. As coisas que viste. Ok? A segunda temática do Apocalipse, as coisas que são. Ou seja, ele agora está falando de 2 capítulos. Capítulo 2, capítulo 3. Que envolvia a história da igreja. As coisas que são. Vocês podem observar. Se tratava de como as igrejas elas se encontravam naquele momento. E aí você tem 7 igrejas no Apocalipse, que elas se tornam tupos, um modelo, um padrão para as igrejas existentes da época. Não tinha só 7 igrejas. Eu já falei isso aqui para os senhores. Mas aqui 7 são selecionadas para representar as demais. E aí você tem igreja. Por que é interessante você atentar para as coisas que são? Porque até alguns ligam essas igrejas com um período histórico, ok? E aí vocês podem observar que essas igrejas, elas representam fases. E também elas representam ou qualificam algumas igrejas como na atualidade. Por exemplo, a última igreja do Apocalipse, qual é a última igreja do Apocalipse? A última igreja do Apocalipse, qual é? Laodiceia. E o que acontece com Jesus nessa igreja? Ele está do lado de fora dela. 3:20 ele diz, eis que eu estou à porta e não é para descrente não esse versículo. A gente prega porque a gente quer pregar mesmo. Mas você está tendo uma igreja
totalmente desviada. E cada igreja dessa vai ser influenciada pelo contexto da época que ela vivia. A primeira igreja que você tem é a igreja de Éfeso. E o que acontece com a igreja de Éfeso? Ela tem obras, ela tem trabalho, ela glorifica a Deus. Ela tem 9,9. Mas tem um meio ponto que ela não vai entrar. Por quê? Ela perdeu o primeiro amor. Às vezes nossos trabalhos, nossas atividades, às vezes a nossa apologética, nossa ortodoxia, vocês se lembram que eles colocavam em prova os que se diziam judeus. A rigidez deles também fizeram com que se tornassem frios. Tem crente que é caçador de crente errado na igreja. Porque ele se acha tão santo que ele diz, eu não quero aceitar o erro na igreja. Mas ele já está errado em cuidar da vida dos outros. Que o apóstolo São Paulo, ele disse assim, em 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si, não é examinar os outros, não. E quem é crente de verdade não anda examinando vida de seu ninguém. Ele examina a sua vida. Entenderam agora como é as coisas? Às vezes a gente fica nesse negócio, é uma crença. Aí pronto, é uma rigidez. Aqui na igreja eu não aceito isso. Mas tu aceita outras coisas. Às vezes tu coa um mosquito e engole o quê? Um camelo. É assim. Uma vez um pastor, ele disse para mim, pastor, o senhor, eu não vejo o senhor pregando sobre costumes. E qual é a sua doutrina? Eu disse, a doutrina da Bíblia. Qual? Eu disse, aquela que quem trabalha em prefeitura sem trabalhar, ganhar dinheiro na prefeitura sem trabalhar, vai para o inferno. E ele era um, você entendeu? A vida dele era pregar isso. Olha, não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Vocês estão vendo a rigidez? Mas por outro lado, ele ganhava da prefeitura sem trabalhar. E metia ataca na igreja. Não usem isso, não faça isso. Aqui se a mulher vier assim... Aí meu pai do céu, aí um dia ele foi tentar me apertar. Qual é a sua doutrina? Eu disse, rapaz, não mexa não, que a minha doutrina é a Bíblia. Mas qual é? Eu disse, aqui tu não está obedecendo. Que é desse jeito. Tem muito crente assim, meu irmão. Tem crente que ele é crítico em tudo, não é assim? Ele é crítico em tudo. Tem deles que até dizem assim, eu sou cri-cri. Quando você vê crente com isso, é porque ele é todo errado. Ele é doente. Ele tem uma doença, ele tem um distúrbio. Porque quem é sincero, irmão, não anda dizendo. A Bíblia diz, pelos seus frutos conhecereis a árvore. É assim, crente sincero, irmão. Quando você vê um irmão, essa igreja não tem amor, quando dá oportunidade para ele. Cadê o amor? Ele não tem amor de nada. Vê se ele vai em hospital. Vê se ele está em culto de rua direto. Vê se ele expulsa demônio. É só zoada. É só zoada. Então preste bem atenção. Muito cuidado. É por isso que eu estou dizendo, nós precisamos ser lembrados. Ser lembrado. É sempre bom se lembrar. É sempre bom tu saber de onde tu veio. É sempre bom tu saber quem era tu. É assim. Então, as três temáticas mostram para nós a segunda, que as igrejas, cada uma delas, olha, irmão, e não estava distante não, vamos colocar aí 30, 40, 50 anos, estava longe não, mas essas igrejas, depois da morte de Cristo, 30 anos, 40 anos, elas já estavam todas elas com problemas. Entenderam agora? Bem pertinho da morte de Cristo, depois que Jesus Cristo morre, eles ainda estavam na efervescência, mas a maioria já tinha problema. Olha a igreja de Laodiceia, Jesus do lado de fora. O que tem de igreja hoje na atualidade, que Jesus não está lá, pastorzinho, o senhor está julgando? Não, eu estou falando pela Bíblia. Jesus está do lado de fora. Enquanto outras são rígidas, na sua ortodoxia também, pastor tem que liberar? Não. O que o pastor tem que fazer? Pregar a palavra, pregar a verdade de Deus. E quem convence é o Espírito Santo. Olha para mim aqui, irmão, não é teu dever conquistar ninguém.
Não é teu dever convencer ninguém. Tem pastor que ele está pregando, ele quer convencer. Às vezes tem até autoridade. Eu já tive em culto que tem prefeito, tem autoridade, tem governador. Aí o pastor, ele quer, olha, é a tua última chance. É a tua última chance. Irmão, ninguém tem que aceitar Jesus com medo de morrer e nem com medo de inferno. Tu tem que aceitar Jesus reconhecendo os teus pecados. É sabendo que tu é um pecador miserável que precisa de Deus. Eu li um teólogo que diz, se eu aceitar Jesus só com medo de ir para o inferno, que eu não aceite. Se eu aceitar Jesus só querendo ir para o céu, eu sou o mais egoísta. Eu tenho que aceitar Jesus reconhecendo que eu sou um miserável pecador e que preciso da graça dele. Aí vai ficar com medo, tem irmão que pronto, olha, tu vai queimar no inferno. E aí tal, aí os crentes, aí a pessoa corre. Eu não quero, porque ninguém quer ir para o inferno, irmão. O pior pecador do mundo, ele não quer ir para o inferno. Não é assim? Pronto, ele quer ir para o céu. Agora, o que eu tenho que fazer? Pregar a verdade, e quem é que convence? E por que nós tentamos convencer? Às vezes a irmã entra aqui na igreja, aí a irmã pergunta, pastor, como é? Eu disse, olha, irmã, a nossa doutrina da palavra de Deus é essa daqui, olha, você, agora a Bíblia diz em 1 Pedro 1,15, sede santos, porque eu, Senhor, sou, sirva a Deus com alegria, com sinceridade, e você vai lendo a palavra e o Senhor também vai te mostrando. Pronto. Agora, às vezes eu tenho aquela rigidez que não é nada. Olha o jeito dessas igrejas aqui. Ok? E cada uma delas, dessas 7 igrejas, você vai encontrar mais ou menos 2. Você tem aí uma estrutura como a igreja de Filadélfia, mas quase todas as outras tinham defeito. É por isso que João, ele diz, escreve as coisas que é visto. Tu viu o Cristo glorificado. Sabe qual é a primeira coisa para tu ser crente? Não é só tu olhar para as 7 igrejas, é tu olhar para o Cristo glorificado. Quem primeiro olha para o Cristo glorificado pode viver o que a igreja tem que viver e pode aguardar o futuro, porque sabe que o Cristo glorificado tem tudo nas suas mãos. Entenderam agora a diferença? Pergunta aí para o irmão que está ao teu lado. Tu já viu o Cristo glorificado já? Pergunta aí, porque se tu já viu ele, tu vai ser crente. É ou não é? Se tu já viu o Cristo glorificado, tu vai ser crente. Pronto, agora esse negócio, eita, que lá eu vi mistério, nada disso. Se tu não viu o Cristo glorificado, tua crencinha não presta para nada. Agora, se tu vê o Cristo glorificado, aí tu te sustenta. É assim. Se tu viu ele, aí Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Não é assim? Agora, quem não viu, pronto, tem a crencinha fraca, é toda hora mudando de igreja. Então, pronto, as 3 temáticas. Aí você tem capítulo 2 e 3, que trata sobre as coisas que são. E aí você tem a última, as coisas que hão de acontecer. Do capítulo 4 até o 21, você tem agora o céu se abrindo. E quem está no controle de tudo é Deus. Ele é quem vai trazer a consumação de tudo e que vai implantar o seu reino e que vai dizer, eis que eu faço novas todas as... É assim. Então é assim, tu tem que ser crente, é desse jeito aqui. Ai, irmão, é coisa boa. Irmão, quando um crente, ele olha para o Cristo glorificado, ele pode viver o presente. Quando ele olha para o Cristo glorificado, ele pode esperar o futuro. Porque está certo em Cristo. Oh, coisa boa. Aí pronto. Mas aí vem um mistério. Agora vamos lá para o versículo seguinte. Quais são os mistérios aí? Ou o mistério. Ele diz aí no verso 19, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer. Ok? Verso 20. Quanto ao mistério, qual é o mistério? Eu coloquei aqui. Isso, pode voltar lá para o apontamento, só para os irmãos terem uma ideia. E qual é o mistério, pastor Aziel? Essa palavra que aparece aí é um substantivo neutro, mistério. Essa palavra aí do grego, ela quer dizer 2 coisas. Primeiro, algo escondido. Segundo, algo secreto. Essa palavra também ela quer dizer segredos religiosos. Vocês sabem que tem religião que tem os seus segredos. Ô irmão, me fala isso aqui. Não, tu primeiro tem que passar pelos níveis. Não é assim? Você pode observar que as grandes religiões do mundo, ela tem os seus karmas, não é assim? Tu já chegou no primeiro, tu tem que ir não sei para onde, pronto. Não é assim? A maçonaria, tu tem que chegar até o grau 32. E aí é tanto segredo. Segredo que nem a mulher sabe. Jesus disse assim, o que eu prego dentro de casa, pregue nos telhados. A igreja de Cristo não tem segredo de nada, meus irmãos.
Olha, Jesus não tem segredo nenhum para esconder de mim e de ti. Tudo que ele queria para a nossa salvação já está na palavra. Pronto. Esse negócio nosso que a gente faz aqui é mistério, está acontecendo mistério, é mistério. É só coisa nossa. Mistério todinho já foi revelado. Todinho já foi revelado. Isso aí é coisa nossa, é só para a gente mostrar que Ixi, não é assim? Aí pronto, o feiticeiro é que quando ele vai passando, aí a pessoa diz, olha, ele ali porque lá na feitiçaria eu já estudei tudo isso, da linha preta, aí pronto. Até para cada tipo de demônio tu tem que ter um tipo de vela. Se ele é assim, a vela branca. Se ele é assim, a vela vermelha. Se é assim, pronto. Aí ainda tu tem que ter a capacidade de entrar no mistério. Ou seja, tu tem que ter um grau de profundidade maior para tu chegar lá. E Jesus disse para nós lá em João 6, já em João 14, 6. Eu sou o caminho, na verdade, a vida. Quem quiser o segredo dele é só ir para o caminho dele. Pronto, Jesus não guardou nada. Ele disse, pronto. E Paulo também pregando, ele disse assim, tudo que eu recebi do Senhor, está lá em 1 Coríntios 11, eu vos entreguei. Pronto, não existe essa. Eita, fulano de tal, vai lá, irmã, vai lá na casa dela, que ali tem mistério. Lá tem mistério. O mistério que a irmã tem é o estremelique, é o estremelique, como é que eu digo? É a voz, é aquele negócio que ela faz. Irmão, já fui nisso aí tudinho. Pronto, e aí. Uma vez uma irmã, fui falar com a irmã, e aí ela começou mesmo. Deus está me dizendo que ele está te dando flores. Eu disse, eu não estou aniversariando, mas vai, diz mais aí. Não, isso as religiões como, por exemplo, o movimento gnóstico e outras religiões, elas dizem que certas pessoas não podem ter acesso aos segredos, aos mistérios de Deus. Só o fulano de tal, só a fulana de tal tem acesso à quinta essência. Não existe isso, gente. Não existe isso. Jesus revelou tudo. Jesus revelou tudo. Ele revelou tudo para nós. E tu queres ver como eu estou dizendo a verdade? Coloca bem aí Efésios 3:3, só para os irmãos terem uma ideia. Coloque aí. É a Bíblia. O problema é que o pessoal não lê Bíblia. Aí pronto, aí fica com esses negócios. Vai. De mistério, de segredo. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima... 3:3. Tu está indo 1:3. Vai. 3:3. Vai. 3:3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima... Em pouco vos escrevi. Pronto, aí, tá aí. Como me foi revelado este mistério? Qual é o mistério aí? Mistério é porque era o seguinte, Paulo não sabia como era que Deus ia fazer para unir judeus e gentios e tornar um só povo. Aí quando tu lê Efésios 2:14, ele vai dizer, Deus derrubou a parede e nos uniu com Cristo pelo seu sangue. Acabou. O mistério é esse. O mistério é só esse daí. Se vocês pegarem Jesus o tempo todo pregando, quem já viu ou leu na Bíblia Jesus fazendo um culto de mistério? Não, agora se tu me provar, hein? Ele começou no monte, e aí todo mundo pobre lascado, todo mundo perseguido pelo poder romano, todo tipo de sincretismo, de religião, todo tipo de crença. Olha Jesus, bem-aventurados os maus. Foi o primeiro lá, bem-aventurados os pobres. De espírito. Bem-aventurado os limpos de... Pronto, foi a mensagem dele. Pronto, a mensagem dele. Quando trazia uma pessoa, aí ele só olhava assim. Não era assim? Pronto. Ele chegou para o homem lá no tanque. Aí pronto, e o pessoal estava esperando. Está lá em João 5. Aí ele só chegou, ninguém te bota no tanque. Não foi assim? Teve mistério? Ele mandou botar dentro de um buraco? Ele mandou botar dentro de uma cova? Ele mandou botar, derramar azeite em cima dela? Ele só disse assim, ninguém te bota no tanque. Ele disse, não, ninguém. E quando eu penso em ir, já foi outro. Ele só disse assim, levanta, rapaz, vai para tua casa. Qual foi o mistério aí? Não, me diga aí, qual foi o mistério? Foi assim ou não foi? A mulher, pronto, ainda tem mais. Uma mulher chegou e disse, eu vou só tocar nele. Eu vou só tocar nele. E aí pronto, ela tocou e ela já podia ter ido embora. Mas só que ela... tinha que fazer aquilo para declarar quem foi que curou ela. Aí, pronto, Jesus disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aí ela tentou esconder, ela disse, Senhor, fui eu que te toquei. Não foi assim? Aí ele disse, é porque é o seguinte, a áurea que está em mim, o poder e a minha santidade,
eis que eu te digo. Foi assim? Ele só olhou, minha filha, a tua fé, pronto, a tua fé te salvou. Vai para tua casa, filha. É só isso. E aonde é que a gente arruma, meu irmão, tanto mulambo para a igreja? Não, me diz aí vocês, não é assim? Onde é que a gente inventa esses cultos que não tem na Bíblia? Não é desse jeito? Pronto, está aí na Bíblia. Quando colocaram o paralítico lá em Mateus 9, desceram, não foi Jesus, foi o povo que desceu o paralítico. Aí ele só olhou, filho, perdoados são os teus? Pronto, aí o pessoal, tu não pode perdoar pecado. Pois agora eu vou acabar com a brincadeira. Para que saibais que eu tenho poder, eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua. Pronto, só isso. Então você não vê mistério nenhum em Jesus. Você nunca encontra, aí dizendo assim, olha, ele está saindo ali, olha o mistério. Não, aí nós inventamos isso. Hein? E sabe qual é o problema nisso? É que os crentes não querem mais culto como esse aqui. Não querem mais ir para cantar, para adorar. Não querem mais vir para ouvir a palavra. Só quer se tiver mistério. Mistério. Aí pronto. Aí lá vem os hinos, né? Eu estou no mistério, nada no mistério, pega o mistério, vai para o mistério. Aí pronto. Eu não sei mais de nada, não. E aí tá desse jeito. E quem não tem mistério aí não é crente. Não é assim? Aí eu não sei. Na Bíblia, os cultos de Jesus eram assim. Era normal. Pronto, ele chegou lá, aí ele pregou em Lucas 4, terminou, disse, essa escritura aqui está falando é comigo, sou eu aqui. E o povo não deu as horas para ele. Tinha nada disso. Às vezes a pessoa queria prender ele, ele fugia. Era assim os cultos de Jesus. Ele subia para monte para orar, tudo, é porque, primeiramente, ele não fazia aquilo ali no templo. E segundo, porque sempre estava cercado de pessoas. E aí pronto, não tinha. A igreja primitiva também fazia isso. Não era porque o que acontece em monte? Acontece em monte que capítulo 11 de Gênesis, os homens achavam que se fizesse um negócio bem alto, lá não era uma torre apenas. Eles achavam que o pináculo poderia tocar nos céus e os deuses poderiam ter contato. E aí tem crente que pensa que o monte tem poder, tem crente que não tem nada a ver se você ora em monte, se você sobe em monte. Agora, Mateus 6, Jesus disse assim, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Muitos crentes naquela época oravam em montes porque não tinha congregações, não tinha um lugar. Então, hoje não tem essa necessidade. Mas tem crente que só acha que se o poder só está no monte. Só está no monte. E aí pronto, aí é mistério, né? Mistério. E aí eu não sei não. Mas o que eu estou dizendo aqui é que a palavra mistério, olha o mistério aqui. Aí o próprio mistério que ele diz, ele vai revelar. Coloca o verso 20 aí, só para os irmãos terem uma ideia. Olha aí, é a Bíblia, irmão. Às vezes vocês podem pensar assim, não, pastor Zé está falando, não, mas é a Bíblia, porque eu não posso interpretar de outro jeito. É assim. Às vezes até vai para o juiz, aí você diz assim, doutor, por que o senhor está fazendo assim? Não, estou interpretando e aplicando a lei. Posso fazer nem mais e nem menos. Um juiz verdadeiro faz assim. Coloca, meu filho. É o Apocalipse. É o mesmo, é o verso 20. Olha aí. O mistério das 7 que viste na minha destra e dos 7. As 7. Olha, agora ele explica o mistério. É mistério para mim, é mistério para você que não estamos compreendendo. Essa palavra mistério, ela pode envolver também um aspecto simbólico. Eu vejo, mas eu não sei o que quer dizer aquilo ali. É mistério porque é desconhecido para mim. Então, qual é o mistério aí que aparece, pastor? O mistério aí é que ele está dizendo que a igreja e os pastores, o Senhor é aquele que anda entre os e é aquele que sustenta o quê? As 7 estrelas. Ele está dizendo o seguinte, por mais que a igreja sofra, os líderes sofram, mas se vocês viverem nas minhas mãos, eu vou proteger vocês se viverem em plena obediência à minha palavra. O mistério é só esse. É só esse. Aí o que é mais que eu vou fazer aí, depois desse negócio aí que Jesus já está dizendo? Eu vou guardar vocês na minha mão. Aí o que eu vou fazer mais? Entenderam agora como é as coisas? Ele só está dizendo isso aí. O mistério aqui é que eu vou segurar vocês nas minhas mãos. Está bem aí. Pronto. Eu vou segurar vocês. Pastor, a igreja, cada um de vocês vão estar nas minhas mãos. Eu vou sustentar vocês nas minhas mãos. E qual é a grande mensagem aqui? A igreja pode ser perseguida, a igreja pode ser caluniada, a igreja pode ser atacada, mas a igreja, ela sabe que está nas mãos do Senhor Jesus e que Ele é quem a protege. É assim. Além disso, Ele tem comunhão com a igreja.
Vocês podem observar que 7 igrejas, Jesus está policiando cada uma delas. Então, esse é o mistério. Aí o mistério foi revelado, ok? Então, bota lá no prosseguimento lá da nota. Então, você tem aí a palavra mistério, e aí eu já falei sobre o mistério revelado, ok? Que é o mistério expresso. Aí você tem anjos ou pastores. Aqui teólogo gosta disso. Gosta. Se não tiver um negocinho, ele não gosta, não. Ele só gosta se tiver polêmica. Aí você pega um comentário bíblico, aí o comentarista ele passa 4, 5, 10 páginas só dizendo besteira. Primeiro que ele não sabe. Segundo que é só argumento dele. E terceiro que é só suposições. Aí alguns dizem que aqui essas 7 estrelas, quando diz assim, envia os 7 anjos, eles dizem que não eram pastores locais. Tem um grupo aí que se opõe. Eles dizem que não eram pastores, eram anjos. Anjos. Aí a briga é grande. Eu vou resumir para vocês. Primeiro, uns dizem que cada igreja tinha um anjo protetor. E esse anjo protetor era o anjo mensageiro, angelos. Mensageiro, enviado. Então esse anjo protetor, ele era enviado para entregar a mensagem para a igreja. Primeiro grupo. Segundo grupo, dizem que esses anjos aí eram simbólicos, representando a santidade, representando o sobrenatural. Ok? Aí em terceiro lugar, eles dizem que esses anjos aí poderiam ser os anjos guarda, o anjo que guardava a igreja e a representava no céu. Essas 3 colocações. E por que eles dizem isso, pastor, se a Bíblia não está dizendo? É porque eles dizem que nunca há no livro do Apocalipse qualquer repreensão para anjos como sendo líderes da igreja. Olha os argumentos. Então eles dizem que ali não seria pastores, seriam anjos. A Bíblia nunca diz isso, meus irmãos. Aí já são teólogos que estão patinando e procurando. É porque se não tiver um negocinho, aí não dá para ele. Só dá se tiver. Aí tem um versículo que está claro, eu disse, não gostei aqui não. Eu gosto é não tem bagunça. Para mim cacaviar, para mim toldar a água. Eu quero é toldar a água. É assim. Porque a Bíblia também nunca inventou de dizer que não seria os líderes. E aí prestem bem atenção. A hermenêutica é bem clara. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Seriam anjos ou pastores? Particularmente, eu acredito que não era anjos no sentido de anjo lá do céu. Era homens naturais, que eram crentes sinceros e que eram vistos como anjos para a igreja. Como anjo, não no sentido de sobrenatural, mas como um mensageiro da igreja. Angelos é apenas um mensageiro. E você quer ver? Vamos mostrar isso na Bíblia. Coloca aí na tela. Rapidinho, vamos ler isso aqui. Só para os irmãos terem uma ideia. Coloca aí Lucas 7, 24, depois Lucas 9, 52. Vamos lá. Rápido. Como é que diz? E tendo-se retirado os mensageiros de João, olha aí, começou a dizer à multidão acerca de João. Que saístes a ver no deserto? Está vendo? Uma cana abalada pelo vento? Muito bem. Agora Lucas 9. Coloca aí, verso 52. Aí tu leu qual foi? Lucas 7, 24. 7 quanto? 24. Olha, só para mostrar aqui que eles dizem que... e observem, como é que diz aí no início? Bota aí, diz aí, lê aí. 7, 24, 7, vai. 24. Sim. Vai lá. Como é que diz? E tendo-se retirado os mensageiros de João... E tendo-se retirado quem? Os mensageiros Os de João. mensageiros, não é assim? Tendo partido, angelon. Tendo partido aqui, angelon. Você está vendo aí, 24. Tendo partido os mensageiros. Observe que mensageiro aí é chamado de quê? De anjo. Mas não é anjo no sentido sobrenatural. Era anjo porque estava levando uma mensagem. É só isso, irmão. Meu Deus do céu. Vai, o outro. 9. E mandou mensageiros diante da sua face. Olha aí. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Tá vendo aí? Aí é 9 e do mesmo jeito. Mandou quem? Mandou é 50 e
e 52. Está bem aqui. Olha aqui, olha. E mandou, está aqui, olha. 9, 52. É Lucas, né? É Lucas 9, 52. Está bem aqui. Aí tu vai anotando isso aí, para tu não andar com isso, não, os pastores da igreja não eram pastor, não. Era anjo. Aí pronto, onde é que tem isso? 52. Está bem aqui. Olha aqui. E enviou angelos e enviou os mensageiros. A mesma coisa. Está aí. Quer mais? Vamos ler aí, só para vocês terem uma ideia. Tiago 2,25. Vai lá. Tiago 2,25. Vamos lá. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Olha aí. Aí é Tiago o quê? 2:25. Rapaz, a Bíblia é boa. É um negócio que o pessoal inventa coisa mesmo. Gosta de inventar coisa, irmão. Ok? Gosta de inventar coisa. Olha, foi recolhido quem? Os Sabe como é no grego aí, emissário? Angelos. Pronto, mensageiro. Está aí. Angelos é mensageiro. Todas essas expressões, eu citei 3 versículos aqui que falam que mensageiro eram o quê? Eram pessoas enviadas. Então nunca caia nessa ideia de que os pastores, as 7 estrelas, os 7 anjos da igreja não eram pastores locais. É tão tal, irmão, você tem que ver pelo contexto. Como é que a igreja ia reagir, o anjo pregando lá na igreja? Já pensou um anjo dirigindo um culto? Tem crente hoje que quer adorar até homem, imagine um anjo dirigindo um culto. O João, que era o João, na hora que ele viu o anjo, ele caiu de joelho. Não foi assim? Aí pronto, aí ele disse, levanta. Então só aí você vai entender que não tinha nada a ver com o anjo lá do céu. Aí os teólogos inventam de cavar, aí pronto. Eu estava olhando hoje um autor, e aí ele bota tanta tese. Eu disse, ai meu Deus do céu, só para dizer que está cacaviando. Sabe, nadinha não, é só da cabeça deles, pronto. Botando coisa, aí pronto. Aí tem irmão que, ai meu Deus. Aí é sábio, não, irmão, é só inventando besteira. Só inventando. Um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro teólogo, ele não quer complicar. Ele quer que a pessoa compreenda as verdades para a salvação. Um homem de Deus, ele não tem a intenção de problematizar a Bíblia para ninguém. Quando você vê uma pessoa problematizar a Bíblia, tem uns que ficam, pronto. Aí é desse jeito, fica um negócio. Pronto. Pastor, me diga uma coisa, ali era corvo ou era comerciante que passava para entregar a comida para Elia? Eu lá estou me importando se era corvo, eu lá estou me importando se era urubu, eu lá estou me importando se era comerciante, eu quero saber se o pão chegou. É assim ou não é? Eu quero saber se o pão chegou. É que nem a irmã pedindo ajuda, aí lá na rádio, aí o macumbeiro diz, vai lá, meu secretário, vou enganar essa irmã velha, vai lá. Leva, feiticeiro velho pesado, leva essa comida para ela. E aí, quando tu entregar, tu pergunta para ela. Pergunte quem foi que lhe enviou. Aí pronto. Aí, ele chegou na casa da irmã com cesta básica, com tudo. Aí a irmã, ô glória a Jesus! Eita Deus, Pai Celestial, obrigado, Pai. Eu estava necessitado. Aí o homem disse, a senhora não vai perguntar quem mandou? Ela disse, não precisa, porque quando o nosso Deus manda, até o diabo obedece. Aí pronto. E era o feiticeiro que tinha mandado. Irmão, crente é assim. Homem de Deus, mulher de Deus, não anda problematizando nada. É tipo pregador. Tem pregador que ele não se contenta. Ele abre João 3,16. Está bem aqui. Aí ele quer. Irmão, por que não vai só bem direitinho? Aí os irmãozinhos ficam. Aí lá vai. Queridos irmãos, a esta pleiade de santos eleitos, nesta ínclita noite, eu me contenho aqui na perícope. E aí os irmãozinhos ficam, as velhinhas, o que é perícope, irmão? É uma coceira. O que é isso, meu pai? Assim, me diz o que é isso, que eu conheço pira. Agora, perícope, o que é isso? Aí fica as irmãzinhas, não sabem de nada. Isso aí é num seminário, irmão, isso é noutra coisa. Aí pronto, aí não sabe, ele fica aqui, né? João 3,16, leiamos comigo, né? Deus amou o mundo aqui, que enviou o seu único filho. Essa palavra, monogener, ela deu muito problema no processo, e aí pronto, e aí fica um culto vai frio, não contribui para nada. Isso aqui, se eu estou num seminário, numa aula, eu posso mexer nisso aqui. Culto, irmão, é para tu falar, é que Deus amou e deu Jesus para perdoar nossos pecados.
Não é assim? Para que polemizar um negócio? Às vezes a gente vai dar uma oportunidade para o irmão. Vamos ouvir aqui o irmão. Aí lá vem ele. Aí pronto, aí faz uma coisa. Aí pronto, termina. Uma vez o irmão estava pregando e aí ele embolou tanto que o pai disse assim, ele está em qual texto, rapaz? Eu disse, nem eu sei mais, pai. Ele entrou aí e não sai mais nunca. Por que quer polemizar? O homem de Deus, irmão, ele não tenta nem atrapalhar a fé de ninguém, nem polemizar nada. Ele tenta levar a palavra para que as vidas sejam edificadas e corações sejam santificados. Esse é o propósito, ok? Então, muito cuidado com essas coisas, meus irmãos. Então, você tem aí anjos. Não eram, na verdade, anjos que desceu do céu. Você quer ver? 2 razões por que não eram anjos? Só na Bíblia. Vamos lá. Coloca bem aí Atos 10. Atos 10. Só para tu ver como é as coisas de Deus. Vai lá. Rapidinho, meu filho, já vou encerrar. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, Sim. centurião da corte chamada Italiana. Vai. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, Isso. o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Pronto, o homem estava no fogo, vai. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus. Olha, lá vai. Ele viu numa visão um anjo de Deus. Vai. Que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Pronto, aí o anjo se dirigiu. Isso aí era um homem famoso, irmão. Aí o anjo chegou na visão e disse, Cornélio. Pronto, aí o fogo pegou, vai. E ele, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? Ué? E o anjo lhe disse, as Irmão, tuas orações... Irmão, eu acho que se eu visse um anjo no culto, que é muito fácil hoje, né, irmão? Tem anjo descendo aqui, tem anjo subindo, irmão. Se eu visse um anjo, 2 coisas aconteciam. Ou eu ia correr, que a gente é ser humano, irmão. Mas hoje é tão natural, irmão. Estou vendo bem aqui um anjo, né? Assim, tem um anjo ali, tem um anjo acolá. É, meu irmão. Na hora que tu vê assim um sobrenatural na tua frente, tu se assusta. Então tem muita brincadeirinha, tem muita coisinha na igreja. Muita brincadeirinha. Até um demônio, na hora que um demônio se manifesta, tem crente, na hora que vê um demônio aqui, corre. Mas fica com medo. E tem crente, irmão, para um anjo descer assim, pronto. Aí chega, já pensou, tá aqui orando de madrugada. Aí minha esposa deitada. Ou também de joelho, que ela ora comigo. Aí já pensou, nós dois tá lá, de repente um anjo entra lá no meu quarto. Oziel. Irmão. Eu vou dizer. É negócio sério. Negócio sério. É porque a pessoa não faz essas coisinhas, não é assim, não, irmão. Tem irmão que é assim, irmão, um anjo está bem ali, passando bem aqui. Está passando bem aqui. Não é assim, não. Aí ele disse, o quê? Vai. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Vai. É bem aí que eu quero. É esse aqui. Agora, pois... Tá aqui. Vai. Envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Vai, lê o outro. Este está com certo Simão, Tanto curtidor, explicadinho, vai. que tem a sua casa junto do mar. Sim. Ele te dirá o que deves fazer. Ele é quem vai te dizer. Eu pergunto aqui, o anjo pregou para Cornélio? O anjo evangelizou Cornélio? O anjo liderou a vida de Cornélio? O que foi que o anjo disse para ele? Manda chamar Pedro. E ele vai te dizer tudo o que é preciso para tu seres salvo. Tá vendo aí como é a Bíblia? Rapaz, é bem explicadinho. E aí esse próprio Pedro, ele vai mostrar para nós que anjo não prega evangelho. Então como é que Deus ia mandar anjo para dirigir a igreja? Leia bem aí 1 Pedro, só para vocês terem uma ideia. E aí a gente finaliza aqui. 1 Pedro, coloca aí, 1:12. 1:12, coloca aí, vai. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas. Isso. Que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, Isso. enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Pronto. E os anjos desejam atentar. Então como é que Deus ia colocar esses anjos para entregarem essas cartas à igreja? João convidou a delegação de obreiros dessas igrejas e entregou a carta para cada um deles entregarem à igreja. Agora preste bem atenção. Tanto o pastor como a igreja, se você ler as 7 cartas, você vai ver que diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o anjo diz à igreja. É assim?
Não, como é que diz? O que o Espírito diz às igrejas? Pronto, ele lia a carta e vocês se lembram de João 14, 16 e 26. A Bíblia diz: o Espírito Santo fará lembrar e ensinará todas as coisas. Olha para cá, irmão. Nem o pastor tem nada para dar para a igreja dele mesmo. Eu não tenho nada de mim mesmo. Eu tenho o que essa palavra tem aqui para dar para vocês. Entenderam agora? Quando você vê um pregador, quando você vê uma pessoa inventar mensagem, inventar coisa, olha para cá, meu irmão. Você pode ter revelação, amém. Você pode ter uma visão, amém. Isso é para tu. O que edifica a igreja não é a tua revelação. O que edifica a igreja não é o teu sonho. O que edifica a igreja não é a tua profecia. O que edifica a igreja é a palavra de Deus. É só essa daqui. É por isso que Jeremias diz assim: quem tem sonho, conte como, e quem tem visão, porque o que dirige a igreja é a palavra de Deus. Pronto, não precisa tu inventar nada. A minha marcha é essa daqui. Você vem quinta-feira, a minha mensagem é essa. Olha, meus irmãos, está aqui na palavra. Pronto, aí você vem segunda, terça, meus irmãos, está aqui na palavra. Você vai comigo nas áreas, meu irmão, está aqui na palavra. Eu só prego a palavra. Porque a minha visão, e eu posso ter visão, agora a minha visão, ela não dirige igreja. O meu sonho não dirige igreja. A minha assombração não dirige igreja. Eu tenho que pregar para a igreja a palavra. Porque tem irmão que só anda atrás disso. É por isso que tem muita igreja pobre de Deus, pobre do ensino e pobre na fé. Porque não fica na palavra. Se todo crente aqui viesse para cá com desejo de pegar a palavra, colocar na vida, aí ia acontecer isso aqui. É por isso que eu coloquei aqui, olha, o pastor não tem conteúdo seu para a igreja. O pastor local, ele tem que pregar a palavra de Deus. Ou que tu gosta, ou que tu não gosta, ou que tu aceite, ou que tu não aceite. O pastor tem que pregar a palavra de Deus. Porque é isso que edifica a tua vida. É isso que vai te levar para a salvação. Quem acredita assim, diga glória a Deus.